Você acha que para ter uma alimentação premium que faz o trinca-ferro cantar o dia todo, é preciso gastar uma fortuna na agropecuária? Dói no bolso torrar dinheiro com ração importada e continuar vendo seu pássaro mudo e encorujado na estaca. A maior mentira que te venderam é que qualidade significa preço alto. Hoje eu vou montar com você o cardápio exato que fogueia o bicho para valer, pagando centavos. Fica comigo até o final, porque o último alimento dessa dieta é o maior segredo dos campeões de torneio, e ele sai de graça. Tudo começa no fundo da gaiola. A base da alimentação diária do seu pássaro é exatamente como o alicerce de uma casa. Se você construir em cima da lama, a casa vai cair. E com o trinca-ferro é a mesma coisa. Muitos criadores cometem o erro fatal de confundir um pássaro de papo cheio com um pássaro bem nutrido. Eles enchem os potes com volumes absurdos de comida, acreditando que a fartura é o sinônimo do fogueamento. O pássaro come bastante, fica saciado o dia todo, e o dono deita a cabeça no travesseiro achando que o bicho tem a vida de um rei. A verdade chocante é que o trinca-ferro é como um atleta de alto rendimento. Na natureza, ele voa quilômetros, gasta uma energia absurda e queima absolutamente tudo o que consome. Quando você coloca esse mesmo animal dentro de um ambiente controlado e oferece uma base pesada, entupida de carboidratos em excesso e sementes oleosas sem controle das proporções, você está, sem perceber, criando um pássaro de sofá. Em poucas semanas, o metabolismo da ave muda. A gordura começa a se acumular ao redor do fígado, ele fica pesado, perde a agilidade nos pulos entre os poleiros e, o principal, perde o fôlego. Aquele canto que antes era alto, forte e metálico, vira um chamado arrastado e preguiçoso na estaca. O pássaro esfria de vez. A verdadeira base premium, que não custa tanto, foca na qualidade e na absorção limpa dos nutrientes. Os maiores criadores do interior do Brasil sabem que o segredo do coxo principal é manter o pássaro seco, ágil e com energia de explosão pronta para ser usada. Se você é do time que prefere a semente, a sua mistura precisa ser extremamente limpa, livre de poeira e focada em grãos que realmente entregam energia sem engordar. O equilíbrio perfeito do trigo sarraceno, a aveia descascada na medida exata, o cártamo e o arroz em casca. Se você já migrou para a ração extrusada, o segredo revelado é entender a tabela nutricional. Buscar opções nacionais de excelente custo-benefício que ofereçam níveis controlados de ferro e uma digestibilidade altíssima. Quando você acerta essa fundação, o pássaro para de gastar energia do corpo tentando processar um alimento pesado. O organismo dele passa a trabalhar de forma limpa, como um motor bem regulado, e toda aquela força que sobra é canalizada para uma única coisa: abrir o bico com vigor para defender o seu território. É nesse momento que o bicho começa a foguear de verdade. Mas ter um coxo principal perfeito é apenas o primeiro degrau, porque o que realmente faz o trinca-ferro afinar a voz, limpar as vias respiratórias e soltar aquele canto estrondoso que domina a roda, não é a semente de jeito nenhum. Existe um alimento fresco que custa moedas na feira da sua cidade, que funciona como o verdadeiro néctar da voz para esses animais. Só que tem um detalhe sombrio e muito perigoso. Se você servir esse alimento do jeito errado, ele fermenta na gaiola e pode levar o seu campeão a um colapso intestinal grave em menos de 24 horas. E o que acontece quando você descobre a forma exata de preparar e servir esse alimento vai mudar o canto do seu pássaro para sempre. Aquele alimento fresco que custa moedas na feira e que transforma a voz do seu trinca-ferro está bem na sua frente. Na natureza, esse pássaro é um caçador de oportunidades. Ele se alimenta de néctar, frutos maduros e polposos que entregam hidratação e vitaminas puras direto na corrente sanguínea. Quando você traz isso para o ambiente da gaiola de forma inteligente, o resultado no canto é quase imediato. Mas, como conversamos, existe uma linha muito fina entre o remédio e o veneno. O primeiro grande pilar desse néctar da voz é a maçã. E não é qualquer maçã jogada de qualquer jeito. A maçã funciona como um verdadeiro adstringente natural para o trinca-ferro. Ela limpa as vias respiratórias, afina a bitola do canto e tira aquela rouquidão de fundo que muito pássaro apresenta depois de dias comendo apenas sementes secas. Mas aqui entra o primeiro erro fatal. A semente da maçã carrega traços de cianeto, uma substância altamente tóxica para as aves.
Um criador desatento, que corta a fruta de qualquer jeito e deixa a semente exposta, está silenciosamente intoxicando seu campeão. O segundo pilar é o mamão, o grande regulador da máquina. De nada adianta você ter a melhor base no coxo se o intestino do pássaro não estiver absorvendo os nutrientes. O mamão entra exatamente para limpar o trato intestinal, facilitando a digestão e garantindo que toda a energia daquela alimentação premium seja aproveitada ao máximo. Um intestino regulado reflete direto na plumagem, que fica brilhante e colada no corpo e na disposição da ave na estaca. Mas é exatamente aqui que a tragédia acontece nas criações pelo Brasil afora. O criador se empolga, coloca um pedaço enorme de fruta de manhã e vai trabalhar. O clima esquenta, a umidade dentro da gaiola sobe e em questão de poucas horas, aquela fruta maravilhosa começa a oxidar e fermentar. Ela vira um verdadeiro criadouro de bactérias e fungos. O trinca-ferro, por instinto, vai bicar aquela fruta azeda no meio da tarde. O resultado é uma fermentação fatal no papo ou um colapso intestinal agressivo. O pássaro que estava cantando alto num dia amanhece encorujado, com as fezes ralas e muitas vezes não dá nem tempo de socorrer. O segredo dos grandes manejadores é o tempo de gaiola. Fruta se coloca de manhã cedo e se retira no máximo até a hora do almoço. Limpo, rápido e eficiente. Saber o ponto exato da fruta e o tempo de gaiola é o que separa o amador do campeão. Mas presta muita atenção agora, porque a fruta limpa a voz e regula o intestino, mas ela não fogueia o trinca-ferro, ela não levanta a ordem do bicho. O que injeta puro fogo no sangue da ave e faz ela querer disputar território com qualquer um que chegar perto é um outro alimento, uma leguminosa verde, clássica do interior, que funciona como um verdadeiro estimulante natural. O problema é que 90% dos criadores servem isso da forma completamente errada, e quando você entender o que esse erro faz com o bico do pássaro, tudo vai fazer sentido. Aquele estimulante verde que eu mencionei e que tem o poder de levantar até o pássaro mais frio da prateleira é o famoso jiló, trabalhando em dupla com milho verde. No interior do Brasil, os criadores mais antigos chamam essa combinação de doping natural, e não é exagero. Enquanto as sementes fornecem a base de calorias e as frutas hidratam e limpam as vias respiratórias, são esses dois alimentos que injetam puro fogo no sangue do seu trinca-ferro. Eles quebram a monotonia da gaiola e despertam um instinto territorialista absurdo no animal. O jiló é um verdadeiro acelerador metabólico. Ele tem aquele sabor amargo e uma carga de ferro que o trinca-ferro simplesmente adora. Quando o pássaro começa a bicar o jiló, ele não está apenas se alimentando, ele está limpando ativamente o próprio fígado. Lembra daquela gordura acumulada pelas rações ruins que falamos lá no início? O jiló age varrendo essas toxinas pesadas para fora do organismo. Um fígado limpo significa que o pássaro tem mais disposição, mais agressividade para defender a gaiola e, consequentemente, abre o canto com uma força brutal. É como tirar o freio de mão de um carro esportivo. Mas a verdadeira explosão de energia, o gatilho que faz o bicho pular de um puleiro para o outro pedindo disputa, vem do milho verde cru. O milho leitoso entrega um pico de carboidrato fresco e vitaminas do complexo B que vão direto para a musculatura da ave. É uma refeição que simula a fartura e a época de reprodução na natureza. Só que é exatamente aqui, no momento de servir esse doping, que 90% dos criadores cometem um erro devastador. Eles vão até a feira ou o mercado, compram a espiga mais bonita, cortam uma rodela grossa e penduram na gaiola. O que eles não percebem é que o milho comercial é um dos vegetais que mais recebe carga pesada de agrotóxicos. Esse veneno agrícola entra nos grãos e não sai apenas passando uma água na torneira. Quando o trinca-ferro consome esse milho contaminado, o agrotóxico ataca diretamente o sistema nervoso central do bicho. O pássaro sofre microcolapsos, fica trêmulo, perde o senso de direção nos pulos e a ordem despenca de um dia para o outro. E a tragédia silenciosa não para por aí. O milho verde é extremamente úmido e leitoso. Quando o pássaro devora os grãos, aquele resíduo escorre e gruda ao redor do bico. O trinca-ferro, tentando se limpar por instinto, esfrega o bico repetidamente nos puleiros de madeira da gaiola.
Se o manejo de limpeza do criador não for diário e impecável, esse leite do milho espalhado pelo puleiro e incrustado no bico se transforma em horas num criadouro de fungos agressivos. Em questão de dias, você começa a notar uma crosta deformando a base do bico do seu campeão. A respiração fica comprometida e o pássaro simplesmente para de cantar pela dor e pelo incômodo gerado por uma simples rodela de milho mal administrada. O manejo correto, o segredo da elite, é buscar o milho orgânico, plantado sem veneno, ou higienizar a espiga de forma cirúrgica antes de servir. Além disso, a rodela de milho só entra na gaiola por algumas horas e os puleiros são escovados. É esse nível de atenção aos detalhes que separa quem tem apenas um passarinho na varanda de quem tem um verdadeiro campeão imbatível. Mas preste muita atenção agora. Você pode comprar a semente mais limpa, a maçã perfeita, o jiló amargo e o milho orgânico sem uma única gota de veneno. Nada disso vai adiantar e todo esse cardápio premium será literalmente jogado no lixo se você cometer um erro bobo na água do pássaro. Existe um truque antigo, de centavos, um segredo oculto no bebedouro que garante que 100% dessa comida seja absorvida. E se você não usar essa técnica, o intestino do seu trinca-ferro vai apenas transformar toda essa nutrição de ouro em fezes caras. O que acontece na água do bebedouro surpreendeu até os criadores mais velhos. Você pode gastar horas escolhendo a semente mais limpa, a maçã mais suculenta, o jiló mais fresco e o milho totalmente orgânico. Você pode montar o coxo mais bonito da sua cidade. Mas nada disso vai adiantar, e todo esse cardápio de elite será literalmente jogado no fundo da gaiola se você ignorar o que está acontecendo dentro do bebedouro. Existe uma falha invisível na digestão das aves de gaiola que transforma toda essa nutrição de ouro em fezes caras, e o trinca-ferro continua sem energia. O segredo que muda esse jogo é um truque antigo, de centavos, que os criadores mais velhos trouxeram do interior e que a ciência hoje comprova ser a chave da absorção perfeita. Pense no seguinte: na natureza, o trinca-ferro bebe água corrente, limpa e rica em minerais naturais da terra. Na sua casa, ele bebe água parada. E pior, ele passa o dia inteiro comendo semente, sujando o bico numa mão, bicando o jiló e em seguida vai direto para o bebedouro se limpar e beber. Aquela água cristalina da manhã vira uma sopa morna de resíduos alimentares em poucas horas. Esse ambiente se torna o maior berçário de fungos e bactérias da sua casa. Quando o pássaro bebe essa água contaminada, a flora intestinal dele entra em colapso. O intestino inflama silenciosamente, as paredes de absorção incham e a ave perde a capacidade de extrair as vitaminas da comida. É por isso que tem pássaro comendo ração de luxo, mas que começa a apresentar o temido peito seco, ou muda de bico constante. A comida entra, mas o nutriente não fica. Para blindar o intestino do seu campeão e garantir que cada grama daquela alimentação premium vire puro fôlego e disposição para o canto, a elite do manejo usa um aliado improvável, o vinagre de maçã. Mas não é jogar de qualquer jeito. A aplicação exata de 3 a 5 gotas de vinagre de maçã natural, se possível aquele sem filtrar, orgânico, em um bebedouro de 50 ml, apenas 1 ou 2 vezes na semana, cria uma barreira impenetrável no organismo da ave. O que acontece lá dentro é pura engenharia natural. O vinagre de maçã acidifica levemente a água e o trato digestivo do trinca-ferro. As bactérias ruins, que causam diarreia e roubam a energia do pássaro, simplesmente não conseguem sobreviver em um ambiente ácido. Por outro lado, as bactérias boas, que quebram os alimentos e jogam o ferro, a proteína e a vitamina para o sangue, se multiplicam rapidamente. Esse truque de centavos regula o pH do bicho de uma forma tão violenta que a absorção da comida salta para quase 100%. Em 2 semanas de uso, você nota a diferença a olho nu. As fezes do pássaro ficam firmes, secas e sem cheiro forte. A plumagem ganha um brilho de pássaro selvagem, porque agora a nutrição finalmente está chegando nas penas. Mas existe uma linha vermelha que você jamais deve cruzar. O erro crasso do amador é achar que se 3 gotas fazem bem, esguichar o vidro inteiro na água vai fazer milagre. O excesso de vinagre de maçã queima as mucosas do trato digestivo, causa úlceras e destrói o estômago do pássaro de forma irreversível.
A dosagem é milimétrica e restrita a dias específicos. É um ajuste fino, de precisão cirúrgica, que transforma a gaiola numa verdadeira clínica de saúde preventiva. E agora que o intestino do seu pássaro está blindado, absorvendo tudo como uma esponja, e o fígado está limpo pelo jiló, o corpo do bicho está preparado. Ele tem saúde, tem base e tem energia guardada. Mas ele ainda está calmo. Falta o gatilho, falta a faísca que vai acender o instinto mais primitivo e selvagem que existe no DNA do trinca-ferro. Na natureza, a época de abrir o canto com força máxima e dominar o território só acontece quando surge um tipo muito específico de alimento. E quando você solta essa proteína viva dentro do comedouro dele, o resultado é imediato. Mas o que acontece se o pássaro viciar nisso é aterrorizante. Aquele gatilho, a faísca que acende o instinto mais primitivo e selvagem no DNA do trinca-ferro, atende por um nome simples: proteína viva. Até agora, nós arrumamos a casa. O intestino do seu pássaro está blindado, o fígado está limpo e a base de energia no coxo principal está perfeita. O bicho tem saúde de sobra. Mas na natureza, um trinca-ferro só gasta essa energia guardada para abrir o bico e rasgar o canto o dia todo quando ele entra em época de reprodução e disputa de território. E o que avisa o cérebro do pássaro de que chegou a hora de dominar o pedaço não é a semente de primeira, nem a maçã, é a fartura de insetos, é a caça. Quando você solta a proteína animal dentro da gaiola, especificamente a larva viva do tenébrio molitor, você não está apenas dando comida para o seu pássaro. Você está hackeando o sistema nervoso da ave. No momento em que o trinca-ferro vê a larva se mexendo no fundo do potinho, o instinto de predador desperta na hora. Ele desce do poleiro, abate a presa e engole. Esse simples ato de caçar dentro do próprio território gera um pico absurdo e imediato de testosterona no sangue do bicho. O cérebro da ave entende que o ambiente está farto, a proteína está alta e é seguro procriar. E então a ordem do pássaro explode. Ele infla o peito, levanta o topete e começa a dar uns cantos de marcação que em questão de dias viram uma metralhadora de notas altas para avisar qualquer outro macho de que aquele espaço tem dono. Mas é exatamente aqui, no auge da empolgação, que o criador inexperiente comete um dos piores crimes do manejo. Ele vê que o pássaro gostou da larva, que ficou elétrico e agressivo, e decide entupir o coxo de tenébrio todo santo dia. Afinal, na cabeça dele, se 5 larvas fizeram o bicho pular no poleiro, um punhado vai transformar o passarinho num monstro para o torneio de domingo, certo? Errado. E as consequências desse erro são devastadoras, silenciosas e muitas vezes irreversíveis. A casca do tenébrio é feita de quitina, uma substância dura e fibrosa que o sistema digestivo do trinca-ferro tem extrema dificuldade de quebrar em grandes quantidades. Quando você dá tenébrio em excesso, essa casca dura vai se acumulando no trato intestinal da ave, formando uma verdadeira rolha de fibra. O intestino simplesmente paralisa. O pássaro começa a fazer força para evacuar e não consegue. As fezes ficam brancas, secas e de repente param de sair. É o temido colapso intestinal causado por impacção. Além disso, a larva é uma bomba de gordura pura. Semanas de manejo limpo para salvar o fígado da ave vão literalmente pelo ralo, e o pássaro que estava fogoso amanhece encorujado no fundo da gaiola, intoxicado e travado de dor. A elite do manejo, os caras que tiram troféu e não perdem pássaro de bobeira, sabem que a linha entre foguear e destruir o bicho é finíssima. O segredo não está na quantidade de proteína, está na consistência do estímulo. A dose de ouro dos campeões varia de 3 a 5 larvas por semana, no máximo, servidas em dias espaçados. Essa quantidade mínima é cirúrgica, ela é suficiente para manter a testosterona no teto e o instinto de caça aceso, sem sobrecarregar o fígado e sem travar o intestino. É o doping perfeito, seguro e que não te custa quase nada. E agora você tem o arsenal completo nas mãos. A semente limpa, a maçã na medida certa, o jiló amargo para limpar o fígado, a água blindada pelo truque do vinagre e a explosão hormonal da larva. Mas preste muito atenção agora.
Se você pegar tudo isso e jogar dentro da gaiola de uma vez só, no mesmo dia, você vai destruir a mente do seu pássaro. Ele vai ficar estressado, confuso e vai se entupir apenas do que acha mais gostoso, jogando o resto no chão. Existe uma ordem exata, um cronograma de segunda a domingo que os criadores de alto nível usam para manter o pássaro curioso e caçando comida a semana inteira. E se você errar a distribuição desses potinhos, todo o seu trabalho e investimento até aqui não vão valer absolutamente nada. Se você pegar a melhor semente, a maçã perfeita, o jiló mais fresco, o milho orgânico e o tenébrio, e colocar tudo isso ao mesmo tempo dentro da gaiola na segunda-feira de manhã, você não está montando um cardápio premium. Você está montando um banquete do caos. O trinca-ferro, assim como uma criança pequena solta numa loja de doces, vai ignorar completamente o que faz bem para a saúde dele e vai atacar apenas o que for mais palatável, doce ou gorduroso. Ele vai devorar a larva, bicar o milho, comer as sementes oleosas da mistura e deixar o jiló amargo secando no fundo do coxo. Em 2 dias, a gaiola vai estar uma sujeira insuportável. A comida fresca vai azedar e o pássaro vai ficar estressado, enjoado de ver tanta coisa na frente dele. A genialidade dos criadores de elite não está apenas no que eles oferecem, mas em quando eles oferecem. Na natureza, o trinca-ferro passa o dia inteiro voando e procurando comida. Ele não encontra um buffet completo na mesma árvore. Uma hora ele acha uma fruta madura, horas depois descobre um inseto. No dia seguinte, precisa se contentar com sementes secas. Esse movimento de busca constante, essa incerteza do que vem pela frente, é o que mantém a mente da ave ativa, o corpo ágil e o instinto de defesa do território sempre ligado no máximo. Para replicar essa rotina de alta performance dentro da gaiola, você precisa criar um cronograma estratégico de estímulos ao longo da semana. O segredo é nunca deixar o pássaro acomodado. O coxo principal, com a base de sementes limpas, ou a extrusada de alta digestibilidade, que nós já ajustamos, é o único item que fica disponível 24 horas por dia. É o feijão com arroz, a fundação que garante a energia básica. A partir daí, o restante do cardápio entra como um evento especial, quebrando a monotonia diária. Na segunda e na quinta-feira, você entra com a limpeza pesada do organismo, o jiló amargo pela manhã, retirado antes do almoço. É o dia de desintoxicar o fígado e preparar a máquina. Na terça-feira, entra o mamão, para regular o intestino e garantir que a base do coxo está sendo 100% absorvida. Quarta-feira é o dia do fôlego e das vias respiratórias limpas, com um pedaço de maçã sem semente. Na sexta, já preparando o pássaro para o fim de semana, onde geralmente acontecem as disputas ou passeios, você solta o gatilho da testosterona, de 3 a 5 larvas de tenébrio, ativando o instinto de caça. E no sábado ou domingo, o milho verde fresco entra como a recompensa final de carboidrato e energia de explosão. Esse rodízio cirúrgico custa centavos por dia. Você compra uma maçã, um jiló e uma espiga de milho na feira, e isso alimenta o seu campeão por semanas, se bem acondicionado. A água blindada com o truque do vinagre de maçã entra apenas uma vez na semana, num dia fixo, para não sobrecarregar o trato digestivo. O pássaro passa a semana inteira curioso, pulando de poleiro em poleiro, esperando o que você vai colocar na grade. A mente dele fica focada e afiada. A gordura derrete, o peito abre e o canto rasga com uma fúria absurda, porque agora o organismo dele trabalha como um relógio suíço perfeito. Mas presta muita atenção. Todo esse cronograma impecável, todo esse cardápio premium que custa quase nada e que nós levamos todo esse tempo para montar, ainda não é a melhor refeição de todas. Existe um alimento escondido na natureza, uma verdadeira bomba nutricional que os criadores mais antigos guardam às 7 chaves. É o alimento mais puro, mais fogueador e mais cobiçado por qualquer trinca-ferro. E a maior ironia de todas é que esse superalimento, capaz de levantar o pássaro mais frio da roda em questão de horas, custa absolutamente R$0. Apenas os verdadeiros mestres do manejo têm a disposição de buscar isso. E quando você colocar na gaiola pela primeira vez, a reação do seu pássaro vai ser assustadora.
Nós ajustamos a base seca do coxo, calibramos o néctar das frutas, limpamos o fígado com o jiló, blindamos o intestino com o truque do bebedouro e ativamos o instinto predador com a larva. O seu trinca-ferro já está consumindo uma dieta infinitamente superior à de 90% dos pássaros do país. Mas o que eu vou te revelar agora é o topo absoluto da pirâmide alimentar. É uma verdadeira bomba nutricional que você não encontra em prateleira nenhuma, não vem em pacote brilhante e não tem código de barras. O alimento mais premium do mundo, capaz de levantar um pássaro travado e fazê-lo rasgar o canto com uma agressividade absurda, é a sementeira fresca. Os pendões de mato que nascem de graça em qualquer terreno limpo. Para entender por que a sementeira é tão brutal, você precisa olhar para a ciência da semente. Aquela mistura seca que você compra na loja é uma semente adormecida. Ela tem os nutrientes, mas precisa ser processada com muito esforço pelo organismo da ave. Agora, quando você pega um pendão de capim marmelada, de braquiária ou de colonião ainda verde direto do pé, você está entregando a semente no seu estado leitoso. Nesse momento exato, a semente está viva. Ela está estourando de enzimas naturais, aminoácidos puros e vitaminas que são absorvidas pelo intestino do trinca-ferro quase instantaneamente. É como se a natureza já entregasse a comida pré-digerida e transformada em energia de altíssima octanagem. A reação do pássaro quando você pendura um maço de sementeira fresca na gaiola é assustadora. Ele não apenas come, ele ataca o mato. Esse alimento fornece o que a elite do manejo chama de enriquecimento ambiental. O trinca-ferro precisa se pendurar, puxar as hastes, descascar a semente com o bico e trabalhar duro para conseguir a recompensa. Isso destrói o estresse do confinamento, acaba com aquela depressão de fundo de gaiola e faz o sangue do bicho ferver. Ele se sente na mata, dominando o próprio território em uma época de extrema fartura. E a consequência física disso é que a ordem do pássaro sobe para o limite máximo em questão de dias. Mas, como em tudo no manejo de alto nível, existe um abismo mortal entre o criador inteligente e o amador emocionado. O amador descobre o poder da sementeira e sai cortando qualquer capim que vê pela frente, principalmente na beira de rodovias, estradas movimentadas ou perto de calçadas. O que ele não enxerga é que aquele mato da beira da rua é uma esponja de fumaça de escapamento, fuligem de pneu, metais pesados e o pior de todos, o veneno mata-mato que as prefeituras jogam para limpar os canteiros. Quando você coloca esse mato tóxico na gaiola, você não está fogueando o pássaro, você está injetando chumbo e veneno agrícola direto na corrente sanguínea do seu campeão. O pássaro sofre um colapso neurológico, começa a ter espasmos, o bico entorta e a morte é certa e dolorosa. A elite raiz faz diferente. Eles buscam sementeiras em locais limpos, no meio do pasto, longe de asfalto e de lavouras com agrotóxicos. Ou melhor ainda, eles pegam um vaso de terra em casa, jogam um punhado daquela mistura de sementes que sobrou e deixam germinar. Em poucos dias, eles têm a melhor alimentação do mundo, 100% orgânica, nascendo de graça no quintal. É a refeição premium definitiva. Com esse cardápio completo, o seu trinca-ferro agora é uma verdadeira máquina carregada e pronta para explodir em canto. O corpo dele está perfeito, mas existe uma última peça nesse quebra-cabeça, porque você pode dar a melhor sementeira do universo, o melhor tenébrio e a água mais pura. Mas se você cometer um único erro no ambiente em que essa gaiola está pendurada, todo esse fogueamento vira pura frustração. A comida faz a máquina funcionar, mas o que faz o pássaro dominar a roda e cantar na cara dos outros é um detalhe de manejo que acontece do lado de fora da grade. E é exatamente isso que nós vamos cravar agora no final. A sua máquina agora está abastecida com o melhor combustível do mundo. A dieta está regulada, o organismo está blindado e o pássaro está estourando de saúde. Mas colocar gasolina de aviação num carro esportivo e deixá-lo trancado no escuro de uma garagem não faz o motor roncar. O detalhe de manejo que acontece do lado de fora da gaiola e que define se o seu trinca-ferro vai abrir o canto na cara dos outros ou se vai ficar apenas piando baixo, chama-se território visual e queima.
Você acabou de carregar o pássaro com energia de explosão, carboidrato fresco e testosterona. Se você mantiver esse animal em uma gaiolinha de passeio pequena, no canto escuro da sala, ele vai entrar em parafuso. O estresse vai dominar a mente dele. O verdadeiro fogueamento só se consolida quando o trinca-ferro vai para o voador. Ele precisa de espaço, de voos longos de um puleiro ao outro para exercitar a musculatura do peito, que é a mesma musculatura que faz a caixa torácica vibrar e projetar o canto a metros de distância. E junto com o voador, vem o verdadeiro ativador de toda essa nutrição que construímos, o sol da manhã. O banho de sol até às 8 horas da manhã não é apenas para esquentar as penas. Ele é o único responsável por sintetizar a vitamina D no organismo da ave. Sem o sol, o corpo do pássaro não consegue absorver o cálcio, as penas não secam com brilho e o metabolismo fica lento. A matemática dos grandes criadores é simples: comida limpa dentro do coxo, gaiola espaçosa e prego bem definido de frente para o sol da manhã. Quando você junta esses 3 pilares, o seu trinca-ferro se sente o rei absoluto daquele ambiente. Ele levanta o topete, estufa o peito e dispara a cantar, não porque você forçou com remédio, mas porque a própria natureza dele está implorando para mostrar dominância. A grande lição que fica desse manejo é que premium nunca foi sinônimo de preço alto. A indústria quer que você acredite nisso para esvaziar o seu bolso, mas a alimentação premium real é aquela pensada com inteligência. É o jiló de centavos limpando o fígado, é o tempo exato da maçã, é o truque quase gratuito do vinagre no bebedouro e a sementeira fresca puxando o instinto mais primitivo do bicho. É o capricho diário que separa quem só tem um passarinho na varanda de quem cria verdadeiros campeões. E essa filosofia de nutrição impecável, livre de poeira e sujeira, não é exclusividade dos trinca-ferros. Se você entende o peso que uma semente limpa tem na vida de um pássaro grande, você sabe que em aves menores, de metabolismo ainda mais acelerado, o impacto de uma comida ruim é fulminante. Se você também tem coleiro ou papa-capim na sua casa, você sabe do que eu estou falando. O peito do passarinho seca em questão de dias se a mistura for pesada, cheia de poeira e grãos velhos. Foi exatamente por não aguentar mais ver passarinho bom travando o canto por causa de ração de fundo de quintal que eu decidi abrir a fórmula que eu uso no meu próprio plantel. A mistura de coleiro Reino do Canto, 300 ml. Ela é o reflexo exato de tudo o que conversamos aqui. Não tem pó, não tem química e não tem grão inútil só para fazer peso na embalagem. É uma semente triplamente ventilada, com a proporção cirúrgica para manter o seu coleiro fogueado, com saúde de ferro e estourado de cantar o ano inteiro. Eu produzo isso de forma quase artesanal, focado na mais alta qualidade, e coloquei algumas unidades disponíveis lá na Shopee para os criadores que querem parar de brincar com a saúde do pássaro e testar o nível da elite. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas eu já aviso, como a limpeza e o preparo são rigorosos, o estoque acaba rápido. Se você quer ver o seu coleiro rasgar o canto igual ao seu trinca-ferro, clica lá e garante o seu pote. Um grande abraço, cuide bem das suas aves, porque elas são um reflexo direto do seu capricho. Até o próximo vídeo.